Vamos abrir em Atos, capítulo 8. Isso faz parte da nossa série, né? Igreja, Comunidade do Espírito. E nós temos refletido no livro de Atos. Mas antes de nós lermos o texto, eu queria trazer uma breve recapitulação daquilo que foi falado nas últimas semanas. Semana passada, de manhã, nós vimos então a perseguição que a igreja estava sofrendo e como os apóstolos eles foram humilhados, mas assim saíram alegres de se sentirem dignos de serem humilhados por Jesus. Depois, domingo passado à noite, o Guilherme falou sobre o que aconteceu quando as viúvas judias que falavam grego, elas estavam sem alimento. Então os apóstolos decidem que serão elegidos 7 pessoas para cuidar dessas mulheres, a fim de que eles não deixassem o seu ministério de oração e pregação da palavra de Deus. E são escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo. Um deles é Estevão, que pregou a palavra de maneira maravilhosa, Deus usando ele com milagres, da mesma forma que usava os apóstolos. Isso já demonstra para nós essa ideia do livro de Atos, de que não são apenas os apóstolos ou os líderes da igreja que pregam o evangelho, não são apenas os pastores e missionários que fazem esse trabalho, mas todas as pessoas da igreja devem fazer esse trabalho. Estevão era um dos 7 que foram escolhidos para servir as mesas. Mas outra pessoa que foi escolhida foi Filipe, de quem nós vamos falar hoje. Mas é importante que nós entendamos isso, de que Filipe aparece nesse contexto em que todas as pessoas da igreja estão pregando a palavra de Deus. Porque às vezes eu tenho uma dificuldade, irmãos, eu confesso para vocês, na hora de trazer um exemplo de alguém que foi usado poderosamente por Deus, é muito fácil encontrar o exemplo de um pastor ou de um missionário. É difícil encontrar alguém que, vamos supor, o seu João, que era pedreiro e foi muito usado por Deus, assim, porque ninguém escreve sobre o seu João. Mas eu quero que você tenha em mente todo o momento que eu estiver pregando aqui, que essa palavra, por mais que eu use o exemplo de um pastor ou de quem quer que seja, essa palavra tem que fazer sentido para você, porque você foi chamado para pregar o evangelho de Deus. Então vamos ler então Atos capítulo 8, os versículos 4 em diante. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que lhe operavam. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ou uma grande pessoa, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque haviam muito os iludira com as mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor,
para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias samaritanas. Irmãos, na nossa sociedade, quando nós olhamos para nossas relações uns com os outros, uma coisa que me fica muito claro é que nós temos uma sede profunda por poder. Não o poder de ter um cargo, muitas vezes, mas o poder de ter influência sobre as pessoas. De ser uma pessoa seguida, admirada, respeitada, que é ouvida, que é muitas vezes obedecida. Isso pode ser sobre várias pessoas, isso pode ser apenas sobre uma única pessoa. Pode ser como o marido que tenta se impor sobre a sua esposa, ou os pais que às vezes se impõem de uma maneira errada sobre os filhos, ou os filhos que tentam se impor sobre os pais. E na igreja a mesma coisa acontece. Há pessoas que tentam se impor e tentam conseguir poder na igreja. Isso me lembra uma situação que eu vivi numa igreja há uns 6 anos atrás. Eu já contei essa situação antes, mas gostaria de relembrá-la aqui. Há 6 anos atrás eu fazia parte de uma igreja presbiteriana e havia um pastor lá que queria ser o pastor titular da igreja. E só que o conselho decidiu que não seria desse jeito, mas que eles iam chamar um pastor de fora. Mas esse cara que queria ser o pastor titular da igreja, ele queria muito fazer isso, então ele decidiu criar a sua própria igreja. E decidiu conseguir membros daquela igreja que ele fazia parte para ser parte da sua nova igreja. E para conseguir isso, para conseguir aquelas pessoas que eram mais influentes, que poderiam chamar mais gente junto com elas, pessoas que tinham mais dinheiro, pessoas que tinham maiores talentos, ele começou a oferecer cargo para as pessoas. Olha, se você for comigo, você vai ser presbítero. Se você for comigo, você vai ser diácono. Se você for comigo, você vai ser líder de ministério. Ou então você vai ser o líder do conjunto de louvor. E as pessoas começaram a seguir esse homem. E aquela igreja rachou no meio. Isso porque nós temos uma sede de poder, uma sede de ter influência, de sermos admirados, seguidos, obedecidos. E nesse texto há um homem assim, porque Simão quer comprar poder. Mas o texto começa um pouco antes, e ele começa onde o texto que o César leu de manhã termina. Há uma grande perseguição que começa com a morte de Estevão, um daqueles 7 líderes que cuidavam das mesas, das viúvas. E nessa perseguição, as pessoas que são judeus, cristãos, mas que falam grego, elas são dispersas para todo lado. Elas começam a ir em todas as direções, e por onde elas vão, elas pregam o Evangelho. Pessoas como eu e você, perseguidas, pessoas das diferentes profissões, elas começam em todo canto e pregam o Evangelho. E os apóstolos, que eram os grandes pregadores do Evangelho, ficam em Jerusalém. Então são pessoas que não são apóstolos, não são mestres, não são pastores, não são evangelistas, são pessoas comuns que vão por todo canto pregando o Evangelho. E uma dessas pessoas é Filipe, um daqueles 7 homens que havia sido escolhido, assim como Estevão, para cuidar da igreja, para cuidar das viúvas da igreja. E Filipe vai para uma cidade da região de Samaria. E nisso, ele começa a pregar o Evangelho ali, para proclamar Jesus Cristo, e assim ele cumpre aquilo que Jesus tinha prometido aos apóstolos, em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele disse aos apóstolos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então Filipe estava indo para Samaria nesse cumprimento daquilo que havia sido prometido por Jesus. E aos olhos de todos, aquela dispersão, aquela perseguição, era um ato humano, um ato dos judeus se colocando como superiores, como vencedores sobre a igreja de Jesus Cristo. Mas aquilo era o mover de Deus para fazer com que o seu evangelho chegasse até os confins da terra, passando por Samaria. E Filipe é um dos homens usados para isso. E tal como aconteceu com os apóstolos e como com Estevão,
Filipe é usado por Deus de maneira poderosa, de maneira que, através dele, sinais e milagres são feitos. E os sinais apontam, então, que Filipe ele está testemunhando o verdadeiro evangelho, da verdadeira mensagem de Deus para aquelas pessoas. E aquelas pessoas que já esperavam o Messias, um mestre que os levaria até Deus, começam a ver que pessoas que eram antes coxas, aleijadas, paralíticas, estão agora andando perfeitamente. Elas veem pessoas que elas conheciam e que elas sabiam e tinham certeza que eram pessoas possessas por espíritos imundos e malignos, e que agora estavam sendo libertadas disso, e que esses espíritos estavam saindo aos berros do corpo daquelas pessoas. Então eles reconhecem que um homem de Deus chegou àquela cidade, e eles então creem, todos, ou a maioria creem, que no evangelho que Filipe está pregando, que o reino de Deus veio por Jesus Cristo. E eles creem nisso e são batizados. E é uma grande alegria naquela cidade, porque em todo canto, pessoas são libertas de espíritos malignos, doenças são curadas, pessoas que eram paralíticas começam a andar, e o perdão dos pecados inunda o coração daquelas pessoas. E no meio daquelas pessoas há um homem chamado Simão. Simão era um homem muito influente naquela cidade, um homem muito poderoso, era reverenciado como um homem de Deus, e por alguns como o próprio Deus. Ele era chamado de um grande poder, porque eles achavam que um poder especial de Deus se manifestava através dele. E nisso as pessoas iam até ele, e as pessoas de todas as classes sociais, pessoas ricas, pessoas pobres, iam até ele, e ele era um muito rico, tinha muitos seguidores, e era muito reconhecido naquela cidade. Só que de repente Simão percebe que as pessoas estão deixando ele, que as pessoas estão seguindo um outro homem, um homem chamado Filipe. E ele vai então tentar descobrir o que está acontecendo com isso, né? Porque ele não quer perder o seu público. E quando ele vê que aquelas pessoas que são coxas, e que ele sabe que são coxas, que são paralíticas, que ele tem certeza que elas não podem andar, e que pessoas por quem ele não pode fazer coisa alguma estão andando, ele percebe que tem algo diferente aí. Quando ele percebe que pessoas que ele tinha certeza absoluta de que eram pessoas endemoniadas, pessoas que estavam dominadas por um espírito, estavam sendo libertas e agora estavam tendo uma vida normal, ele percebe que há algo diferente acontecendo aí. É como se ele pensasse: o que eu faço é um mero teatro, é um mero fingimento, eu iludo as pessoas. Mas nesse homem, chamado Filipe, há uma coisa diferente, é uma coisa real, há uma coisa sobrenatural aí, há um verdadeiro poder aí. Convencido disso, ele pede para ser batizado, ele é batizado e começa a seguir Filipe por todo canto, abismado com as coisas que Filipe faz, com o grande poder que há em Filipe. Mas aí Lucas ele nos leva para uma outra cena, uma cena que ele nos leva de Samaria para Jerusalém, e lá em Jerusalém a fama do que está acontecendo em Samaria é tão grande que chega aos ouvidos dos apóstolos. E eles decidem então mandar 2 apóstolos como representantes deles, para saber o que está acontecendo e para auxiliar no trabalho que está ali. Então Pedro e João vão àquela cidade, e eles encontram pessoas então que realmente haviam se convertido, pessoas que haviam sido aceitado Jesus, pessoas salvas, mas que ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E eles então oram e pondo as mãos sobre essas pessoas, e essas pessoas recebem o Espírito Santo. E essa parte do texto é uma parte que gera muitos problemas entre as igrejas, muita discussão sobre se você é batizado depois recebe o Espírito Santo, se deve haver uma ação especial de Deus. Mas nós precisamos entender o que está acontecendo no livro de Atos, qual é a parte dos sinais e qual é a parte do Espírito Santo no livro de Atos. E nós sabemos, por exemplo, nossa vida hoje em dia, com relação aos sinais, que nós temos grandes pregadores e você não vê sinais acontecendo pelas mãos deles. Por exemplo, não há relatos, por exemplo, do pastor Hernandes tendo feito uma cura ou um milagre especial. E nem mesmo o Ronaldo Lidório, em alguns momentos, quando está no Brasil, relata isso. Mas quando ele vai para os Concombas, lá na África, ele relata que lá Deus usou ele para fazer milagres. Perceba então que os milagres acontecem em lugares onde as pessoas não conhecem ainda Jesus, que as pessoas esperam uma coisa
espiritual acontecerem, que pessoas reconhecem apenas Deus quando veem milagres acontecer. E, portanto, os milagres são um testemunho de Deus, de que a palavra dada por aquele homem é uma palavra que vem de Deus. E da mesma forma acontece com o derramar do Espírito Santo. Se nós olharmos apenas no livro de Atos, nós vamos ver que o Espírito Santo é derramado apenas 4 vezes. A primeira vez no Pentecostes, a segunda vez aqui, quando é preciso que a pregação de Filipe seja testificada pelo Espírito Santo. Acontece também com Cornélio, que é um gentil e é convertido por Deus. E daí isso acontece para que os próprios apóstolos percebam que o Evangelho chegou de fato aos gentios. Isso acontece mais uma única vez com Paulo, quando ele está junto aos Efésios, e ele lá prega a eles e põe a mão sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. E isso aparece como uma marca de que Paulo realmente é um apóstolo de Deus. O Espírito Santo, então, sendo derramado de forma especial, visível, separada da conversão, aparece então como marcas bem específicas, mas elas são exceção. Você não vê Paulo falando para Timóteo ou para Tito: olhem, põe as mãos sobre as pessoas para que elas recebam o Espírito Santo. Até porque o que João fala no seu Evangelho é de que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Ou seja, é o Espírito Santo que transforma nosso coração para que nós aceitemos o Evangelho. Também, em Jesus, quando Jesus é batizado, o Espírito Santo vem no momento do batismo dele. Assim não há uma separação entre o batismo e o Espírito Santo, entre a fé e o Espírito Santo. Mas todo aquele que foi batizado, que confessou publicamente sua fé em Jesus, esse tem o Espírito Santo. Porque só se pode confessar que Jesus é o Filho de Deus pelo Espírito Santo. Isso aqui João fala no capítulo 4 do seu Evangelho. Perdão, no capítulo 4 da sua primeira carta. Só pode confessar a Deus, a Jesus, como aquele que vem em carne, como aquele que é o Filho de Deus, aquele que tem o Espírito Santo dentro dele. Voltando então para o texto, irmãos, o que acontece ali é que eles oram e o Espírito Santo é derramado sobre aquelas pessoas. E isso aparece como uma confirmação de que aquelas pessoas realmente são salvas por Jesus, e que o trabalho de Filipe é um trabalho tão válido como o trabalho dos apóstolos. Só que ao ver isso, Simão, ele não vê apenas conversões, ele não vê apenas derramar o Espírito Santo. Ele vê uma oportunidade de voltar a brilhar, de voltar a estar no topo, uma oportunidade de voltar a ser seguido pelas pessoas, de ter prestígio e fama entre as pessoas. E ele então oferece dinheiro, o dinheiro que ele havia conseguido uma sua vida passada, uma vida de mentiras, uma vida de feitiçaria, uma vida de uso de poder, de sede de poder, o dinheiro que ele conquistou às custas das pessoas. Ele usa esse dinheiro, ele quer usar esse dinheiro para comprar o poder, para comprar a possibilidade de impor as mãos sobre as pessoas e derramar o Espírito Santo sobre as pessoas. Então as pessoas começariam a vir atrás dele para ter o Espírito Santo, e ele seria maior do que Filipe, porque Filipe não poderia fazer isso. As pessoas que antes o seguiam, estavam seguindo Filipe agora, mas se ele tivesse esse poder, essas pessoas voltariam a segui-lo, a buscar a ele, muito mais do que buscavam a Filipe. E talvez ele pudesse até mesmo vender esse poder, como ele estava tentando comprar esse poder. Seja como for, era um investimento que valia a pena e que renderia grandes lucros para ele. O coração de Simão abriga os piores desejos, os piores sentimentos, os mesmos que ele tinha antes do Evangelho chegar àquela cidade. Por isso Pedro o repreende: o teu dinheiro seja contigo para a perdição ou para a condenação, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, ou seja, você não tem direito de ser como nós, apóstolos, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que está cheio de amargura e laço de iniquidade, você está cheio de pecado. Simão ainda estava preso à sua antiga vida, e ele olhava as coisas da perspectiva da sua antiga vida. Ele ainda desejava e buscava seguidores para ele mesmo, porque o coração dele ainda estava preso na amargura, no pecado, na maldade, na iniquidade.
E ele nem mesmo se sente apto ou capaz de se colocar diante de Deus. Ele deve se arrepender, deve clamar pelo perdão de Deus, mas ele não se sente capaz de fazer isso. Ele ainda acha que tem que ter um intermediário entre ele e Deus. E por isso ele pede a Pedro e João que orem por ele. É um homem que não tem a certeza de que pode se chegar diante de Deus por si mesmo para ser perdoado. A situação do coração de Simão é grave, e isso fica evidente quando ele tenta comprar o Espírito Santo, quando ele quer comprar o poder de Deus. Mas como foi dito no início, nós também somos sedentos por poder. Muitas vezes nós somos como Simão, pessoas cheias de pecado, pessoas cheias de amargura, cheias de maldade, que querem comprar o poder dentro da igreja, querem comprar a autoridade e a influência dentro da igreja. Isso me lembra a situação de um homem que eu conheci uma vez. Ele era um homem que frequentava sempre uma igreja evangélica. E esse homem, como eu atendia a filha dele, quando eu era psicólogo, eu tinha muitas vezes que conversar com ele. E ficou muito claro para mim, depois de um tempo, que aquele homem não era cristão. Pelos atos dele, pela maneira dele de pensar e viver, aquele homem claramente demonstrava que ele não era cristão. E ele disse uma vez para mim que ele queria ser pastor. E eu perguntei, mas por que você quer ser pastor? E ele responde para mim: eu quero ser pastor porque quando eu falar, as pessoas me ouçam e me obedeçam. O que esse homem deseja é seguidores dele, é pessoas que estejam debaixo dele, pessoas que o obedeçam, pessoas que o sirvam. Porque esse homem, tal como Simão, tal como muitos de nós, é uma pessoa sedenta por poder, uma pessoa que quer comprar o poder dentro da igreja de Deus. E nós todos fazemos isso das mais variadas formas. Há pessoas muito dispostas a abrir a sua carteira e tirar o dinheiro para ajudar na igreja, mas elas fazem questão de mais à frente lembrar que elas fizeram isso, e elas começam a pedir coisas da igreja. São pessoas que fazem questão de ter o seu nome falado no público ou no meio de uma reunião com uma pessoa que ajudou a igreja. Há pessoas que desejam, ou famílias também que desejam dominar a igreja. Há muitas igrejas que famílias tentam mandar no pastor da igreja. Há presbíteros que tentam mandar no pastor naquilo que ele vai pregar ou que não pode pregar. Há pessoas que elegem alguém para um cargo importante na igreja, não porque vem nessa pessoa uma pessoa que é parecida com Jesus, mas vem nessa pessoa uma pessoa que tem um dízimo muito grande, e vem nessa pessoa uma pessoa que é muito influente na cidade. Por isso que não é tão estranho assim você ver uma pessoa que vira político e depois de um tempo vira presbítero de uma igreja. Porque as pessoas querem atrair gente que tem poder, porque elas mesmas querem usar o poder das pessoas, querem usar as pessoas para o seu próprio benefício. Há pessoas que querem ser do conjunto de louvor, não porque querem adorar a Deus, mas porque querem ser vistos como pessoas espirituais. Muitos procuram cargos, poucos serviços. Muitos procuram elogios, pouco sacrifício. Muitos querem ministrar o louvor, poucos querem limpar o chão. Muitos querem entregar um boletim na frente da igreja, mas poucos querem visitar uma pessoa que está sofrendo. Muitos querem visitar ricos, mas poucos pobres. Muitos querem mandar, mas poucos querem obedecer. E você? Você é um dos muitos líderes, dos muitos poderosos, ou você é um dos poucos servos? O nosso anseio pelo Espírito Santo, irmãos, deve ser um anseio por um dom e não por um poder. A diferença entre os dois é que o dom nos é dado de graça, sem que nós precisamos lutar por isso. Ele nos é dado de graça para que nós abençoemos e sirvamos ao nosso próximo. Já o poder é uma coisa que nós buscamos com a nossa própria força, para que o nosso interesse, o nosso desejo seja satisfeito, mesmo às custas da vida das outras pessoas. A sede por poder revela que o nosso coração ainda está preso ao pecado, ainda está preso à nossa antiga vida, pois nós buscamos os nossos próprios interesses, mas um coração reto procura os interesses de Deus. Assim como Simão, nós devemos nos arrepender e clamar pelo perdão dos
nossos pecados, mas diferente dele, nós devemos crer que Jesus está muito bem disposto a nos oferecer esse perdão e a transformar o nosso coração. Nós devemos pedir que o nosso coração seja feito reto por ele, a fim de nós podermos ser usados por ele. Pois muitas vezes temos sido como Simão, pessoas que querem comprar o poder dentro da igreja. Mas o Espírito Santo usa com poder pessoas retas. É muito interessante essa frase de Pedro. Olha, você não pode fazer parte desse ministério porque o seu coração não é reto diante de Deus. O que nos dá a entender que talvez se o coração fosse reto, ele poderia ter alguma parte desse ministério, mesmo que seja como Filipe, um homem que não era apóstolo, mas era muito usado por Deus. E pessoas que foram perdoadas por Jesus são pessoas que foram transformadas por Jesus, pessoas que tiveram seu coração liberto das amarguras, do pecado, da maldade, da sua antiga vida, e tem um coração agora reto diante de Deus. Tal é o contraste entre Simão e Filipe, ou entre Simão e os apóstolos. O coração de Simão está cheio de maldade, mas o coração de Filipe e dos apóstolos está cheio da presença de Deus. O coração de Simão está preso, escravizado no seu pecado, na sua amargura. Mas os corações de Filipe e dos apóstolos estão cheios do perdão de Jesus Cristo. O Espírito Santo usa então Filipe e os apóstolos por causa disso. Usa Filipe, que era um homem que, segundo Atos 6, versículo 3, era um homem que tinha bom testemunho diante das pessoas, e era um homem cheio de sabedoria. Ele usa Estevão, sobre quem o César falou hoje de manhã, um homem cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor. Usa pessoas generosas como Barnabé, por exemplo, que tem um coração tão abnegado, tão desprendido, que vendem uma propriedade para ajudar as pessoas. Um homem que não era como Ananias e Safira, que vendeu a propriedade para ter reconhecimento das pessoas, mas que fez isso por amor a elas. Esses homens são usados por Deus. Em outras palavras, irmãos, pessoas que pelos seus atos testemunham a salvação que Cristo lhes deu, testemunham que o seu coração foi transformado para ser reto diante de Deus. Pessoas que foram alcançadas pelo amor de Deus, que foram levadas ao arrependimento por Jesus Cristo, pessoas que tiveram seus pecados perdoados. Por isso Paulo nos exorta, nos aconselha, nos desafia em Filipenses 2, versículos 3 a 11, o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente de seus próprios interesses, mas dos interesses dos outros também. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus, que embora sendo de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que lhe devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda língua confesse a Jesus Cristo, o seu nome, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, aquele que se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua honra e autoridade, e se fez como um de nós, e morreu por nós na cruz. Jesus não buscava os seus próprios interesses, e nós queremos buscar os nossos. Jesus não se apegou à sua própria glória, que era algo que ele tinha direito, e nós nos apegamos ao nosso desejo de poder e autoridade, influência das pessoas. Jesus alcançou a mais alta posição ao se dar na cruz por nós, e nós queremos alcançar uma alta posição às custas das pessoas. Paulo nos diz que nós devemos ser como Jesus, que nós devemos buscar o interesse das pessoas em primeiro lugar. E Jesus disse isso uma vez, a dizer que aquele que quer ser o maior, seja o menor e servo de todos. Esse é o nosso lugar no meio do reino de Deus. Não é como autoridades, como líderes, como senhores, mas é como servos, como pessoas que buscam os interesses dos outros. Irmãos, vamos pensar um pouco em que tipo de pessoas Deus colocou acima de outras pessoas. Que tipo de pessoas Deus delegou autoridade, poder e influência sobre os outros?
Nós poderíamos olhar para o Antigo Testamento e pensar em José, por exemplo. Um homem que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Foi parar na casa de Potifar, e lá ele administrava todas as coisas. E a mulher de Potifar buscava José o tempo todo. E houve momentos em que José estava sozinho na casa com ela, como na última vez em que ela o assediou, e José não se deitou com ela. Ele poderia ter dormido com ela, e ninguém ficaria sabendo de nada disso, porque a casa estava vazia, mas ele não considerou que isso era o direito dele. E ele fez isso por quê? Porque não queria pecar contra Deus, e não queria tomar para si algo que era do seu dono, Potifar. E esse homem foi caluniado e enviado à prisão, mas foi colocado como o segundo homem no Egito, sendo abaixo de Faraó apenas. E ele usa o seu poder para fazer o quê? Para castigar a mulher de Potifar? Ou para matar os seus irmãos? Não. Ele usa isso para salvar a vida dos seus irmãos. E usa isso para salvar as pessoas de toda aquela região que estavam perecendo pela fome. Um homem que vive em obediência a Deus, temendo a Deus, obedecendo a Deus, é usado por Deus, colocado no mais alta autoridade do Egito, para abençoar outras pessoas, para servir outras pessoas. Assim é o caso de Daniel também. Um homem que estava lá, à mesa do imperador da Babilônia, e podia comer das finas iguarias que ele tinha. E ele decidiu não comer essas coisas, porque os ingredientes que iam naquela comida e não podiam ser comidos por um judeu. E ele então, mesmo correndo o risco de ser jogado na sarjeta ou na prisão pelo supervisor, ele decide jejuar e não comer aquela comida, em obediência ao seu Deus. O que Deus faz? Deus pega aquele homem reto, obediente, e coloca como segundo homem do Império da Babilônia. E Neemias era um homem que vivia na corte do imperador da Babilônia. Era um homem que provava da comida e da bebida do imperador para que o imperador não fosse envenenado. Você imagina eu imagino pelo menos que esse é um cargo vitalício, né? Se o rei não foi envenenado até hoje, isso quer dizer que eu sou um bom empregado, isso quer dizer que eu vou ficar nesse cargo para o resto da minha vida. E esse homem vivia no luxo da corte, vivia comendo a comida do imperador, vivia bebendo o vinho do imperador. E esse homem deixa todas essas coisas para ir até Jerusalém, uma cidade devastada, uma cidade com os muros derrubados, uma cidade onde as pessoas são carentes, uma cidade com as portas queimadas, que sofre ameaças dos povos ao redor. E ele faz isso tudo por amor a Deus e por amor ao seu povo. E ele é colocado como governador daquela cidade, porque Deus quer usar um homem reto, um homem que obedece, que o teme, que ama as pessoas, para que ele sirva e abençoe aquelas pessoas. Vejam, irmãos, que esses três homens eram homens que obedeciam a Deus, homens retos diante de Deus, homens a quem Deus deu poder e autoridade, mas que Deus deu poder e autoridade para que eles servissem as pessoas ao redor deles. Da mesma forma, o Espírito Santo estava sobre Filipe e os apóstolos, para que eles servissem outros através da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Perceba que o texto começa com Filipe pregando a palavra de Deus, e o texto termina com os apóstolos evangelizando as cidades no último versículo. E no meio disso tudo, há essa situação com Simão, e a situação que ele quer é fazer parte desse grupo de apóstolos e pregadores do Evangelho, mas não porque ele deseja a glória de Deus, ou servir ao próximo, mas porque ele deseja servir a si mesmo. E por isso ele não tem parte nesse ministério. Simão é um homem que busca seguidores para si, mas Filipe, os apóstolos e o Espírito Santo procuram seguidores para Jesus Cristo. O coração desse homem, Simão, é um coração que não é reto diante de Deus, porque ele busca seus próprios interesses. Mas Filipe e os apóstolos buscam os interesses de Deus, e por isso são usados de forma poderosa por Deus. Por isso eles são cheios do Espírito Santo, usados por Ele, porque o Espírito Santo usa com poder pessoas retas, pessoas que buscam o interesse de Deus. Da mesma forma, irmãos,
o Espírito Santo nos usa de forma poderosa se nós formos retos diante de Deus e se nós buscarmos o interesse de Deus. Em um dos seus livros, um pastor muito usado por Deus nos Estados Unidos, chamado John Piper, ele cita a frase de um pastor chamado Robert McKinney. E esse homem diz o seguinte: o que Deus abençoa não é tanto os grandes talentos, mas a grande semelhança com Jesus. O que Deus abençoa não são tanto os grandes talentos, mas a grande semelhança com Jesus. O que Deus abençoa, meus irmãos, não é tanto o curso de teologia que eu e o Guilherme estamos fazendo, mas a grande semelhança com Jesus. O que Deus abençoa não é uma pessoa que tem uma fala eloquente, que tem muito carisma, muita facilidade para falar com as pessoas, mas é a grande semelhança com Jesus. Isso significa que você pode ser muito mais usado que o reverendo Hernandes, por exemplo, se você for parecido com Jesus. E se o Espírito Santo desejar te usar. Ah, mas eu não sou pastor, não sou missionário. Mas o que importa não é se você é um pastor ou um missionário. O que importa é se você é parecido com Jesus. Porque o Espírito Santo usa todas as pessoas, em todos os lugares, desde que elas sejam pessoas que são retas diante de Deus. E como eu disse, eu tenho muita dificuldade de encontrar um exemplo de um João. Mas eu gostaria de trazer esse exemplo de um pastor, que é o pastor sobre quem o John Piper fala nesse livro, que traz essa citação, chamado Jonathan Edwards. E esse foi um homem muito usado por Deus para trazer um avivamento nos Estados Unidos. E esse homem, em certo momento, ele escreveu 70 resoluções pelas quais ele passaria a viver até o final da sua vida. 70 coisas que ele decidiu viver e seguir fielmente durante toda a sua vida. E a primeira delas, a principal delas, é que ele diz o seguinte: resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus. Resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus. As outras 69 resoluções são formas de se viver essa primeira resolução. Então o que esse homem procurava, o que havia no coração dele, era o desejo de viver para a maior glória de Deus. E por isso esse homem foi usado pelo Espírito Santo de forma poderosa. Irmãos, nós só podemos viver para a glória de Deus se nós obedecemos aos mandamentos de Deus. E qual é o maior de seus mandamentos? Não é que amemos a Deus com todas as coisas e amemos ao próximo como a nós mesmos? Mas o que é amar a Deus com todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? O que é amar? Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, entre outras coisas, Paulo diz que o amor não procura seus próprios interesses. Ora, se o amor não procura os seus próprios interesses, os interesses de quem ele procura? Os interesses daquele a quem ele ama. Então, ser uma pessoa reta diante de Deus, ser uma pessoa que ama a Deus, é uma pessoa que vive buscando os interesses de Deus e os interesses do nosso próximo. E qual é o maior dos interesses de Deus? O que Deus deseja mais do que tudo? Deus deseja mais do que tudo ser glorificado através de Jesus Cristo. E isso acontece quando pessoas são convertidas por Jesus em filhos de Deus. Isso só pode acontecer quando uma pessoa tem fé em Jesus. Uma pessoa só pode ser levada à fé em Jesus quando ela ouve outra pessoa proclamando o Evangelho a ela. Mas qual é, então, o interesse do nosso próximo? E você vai me dizer que cada pessoa tem um interesse diferente. Há pessoas que buscam um grande amor, há pessoas que buscam ter filhos, há pessoas que buscam ter um emprego de sucesso, uma carreira, dinheiro, há pessoas que buscam poder. Mas se você pegar todas essas pessoas e colocar numa casa que está em chamas, da qual não se tem como sair, se você jogá-las no meio do oceano, elas estiverem se afogando, ou se elas estiverem segurando num galho, prestes a cair no precipício, todas elas vão desejar apenas uma coisa: que elas sejam salvas, que elas não morram, que elas sejam libertas daquela situação. E o problema é que as pessoas hoje não entendem o quanto elas estão perto do inferno, o quanto elas estão lá dentro já, condenadas por Deus, no caminho para o sofrimento eterno, no caminho para a dor e o choro eterno. Elas não entendem o quão horrível é a situação delas. Mas se elas entendessem isso, elas desejariam apenas uma coisa: a salvação que só Jesus Cristo pode trazer a elas. E elas só conseguirão essa salvação se nós levarmos o Evangelho a elas e convencermos elas de que elas necessitam disso, de que elas têm
Ao invés do inferno, a possibilidade de estar junto de Deus, no seu reino eterno, onde não há sofrimento, não há dor, um reino eterno de alegrias, de prazeres, diante de Deus, um lugar eterno de paz, um lugar eterno de saúde, de felicidade, de comunhão entre as pessoas e Deus, em que há cada vez mais alegria, à medida que nós vamos conhecendo Deus cada vez mais. Se elas soubessem o que é o céu, o que é o inferno, elas teriam apenas um desejo: o desejo de serem salvos por Jesus. E isso, o que satisfaz esse desejo, e que está nas nossas mãos para fazer, é proclamar o Evangelho a elas. Então, proclamar o Evangelho é a maior atitude de amor a Deus e ao nosso próximo. Quem faz isso procura os interesses de Deus, e por isso é uma pessoa reta diante de Deus. Mas quem não faz isso, procura apenas os seus próprios interesses. Está com o coração preso ainda na amargura, no pecado, na maldade, na iniquidade. E não é reto diante de Deus. E aquele que leva o Evangelho, sabe que precisa de ajuda para isso. Porque segundo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem. Eles ouvem o Evangelho e rejeitam o Evangelho. Eles não conseguem entender o Evangelho. Eles acham isso absurdo. Mas nós precisamos da ajuda então de alguém que pode transformar a loucura do Evangelho no poder do Evangelho para aquelas pessoas. E segundo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 13, essa função é a função do Espírito Santo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que vêm de Deus, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, em que Ele nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Ou seja, o Espírito Santo nos dá a palavra que nós precisamos falar às pessoas, para que elas venham a se converter e a crer no Evangelho de Jesus Cristo e serem salvas por Deus. Não está em nós, mas está no Espírito Santo, que foi dado a cada um de nós que estamos aqui hoje. Todos nós somos igualmente capazes de pregar o Evangelho e de sermos usados por Deus. Por isso o Espírito Santo usa com poder pessoas retas, pois ele nos foi dado por Cristo para que proclamemos o Evangelho, para assim trazer o poder para nos trazer o poder do alto, para que nós sejamos suas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e até os confins da terra. Ele nos dá a ousadia para pregar o Evangelho quando nós somos tímidos, temos medo e as pessoas se opõem a nós. Ele nos leva como levará Filipe, e o texto do qual a gente vai pregar semana que vem, nos levará a pessoas que estão confusas, sem saber como se aproximar de Deus, como aquele homem, o eunuco da Etiópia, que estava numa estrada deserta, e que lia o texto de Isaías, não conseguia entender quem era Jesus ali, e por não entender, ele estava longe de Deus, mas Deus o leva até lá, para que através da proclamação do Evangelho, aquele homem seja salvo. O Espírito Santo o conduz até lá, e Deus, o Espírito Santo faz isso conosco. Ele nos leva às pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus, no momento exato em que elas precisam disso. Isso me lembra uma situação de uma amiga minha chamada Elisa, e ela estava para fazer a crisma na igreja católica, e era próximo do Natal, e um amigo dela tinha pego uma série de cada dia de Natal e levou para vários colegas de trabalho, mas sabendo que aquele dia, no dia da crisma dela, ele achou que ela receberia aquele cada dia com um gosto especial, um presente de Deus. Decidiu levar nesse dia. E aí, nesse dia, ela estava muito tensa, porque a sua mãe, ela convidou a sua mãe, mas a sua mãe causou problema com todo o resto da família, era divorciada do pai dela. Ela estava muito receosa do que poderia acontecer naquela noite. Então ela abre cada dia, no dia correspondente àquele dia do mês, e ela começa a chorar, porque aquilo que está escrito ali fala diretamente ao coração dela. E se Deus usa cada dia uma página escrita por alguém que não conhece a situação daquela pessoa, que não está diante daquela pessoa, para tocar o coração daquela pessoa, como é que Deus pode nos usar? Nós que estamos sempre perto do nosso vizinho, do nosso amigo, nos colegas de trabalho,
nós conhecemos as aflições daquela pessoa, nós que amamos aquela pessoa, que nos importamos com a situação dela, nós que estamos ali para sermos usados pelo Espírito Santo, como é que Deus pode nos usar na vida dessa pessoa? Certamente de uma forma muito mais poderosa. Pois o Espírito Santo nos usa de forma poderosa se nós nos dispormos nas mãos dele, se nós formos retos diante dele e buscarmos os seus interesses. Concluindo, irmãos, nós precisamos então abandonar nossos próprios interesses. Nós precisamos ser diferentes de Simão, que ainda se apegava aos seus próprios interesses. Pois esses interesses são a marca de pessoas amargas e iníquas, pessoas cheias de pecado. Pessoas assim querem comprar o poder na igreja de Deus, seja através de dinheiro, de influência ou de cargos. Tais pessoas não podem ser usadas por Deus, porque seu coração não é reto diante de Deus. E se você estiver nesse estado, irmão, busque então o arrependimento, busque o perdão de Jesus Cristo, clame a Ele, ore a Ele, mas tenha a fé de que Ele vai cuidar de você, de que Ele vai te restaurar, para que você esteja junto dele, e para que o seu coração seja reto diante dele, para que você seja usado de forma poderosa pelo Espírito Santo, pois esse é o desejo do Espírito Santo, nos usar de forma poderosa as suas mãos. E para isso nós precisamos ser retos diante de Deus, buscando seus interesses e os interesses do nosso próximo. E como nós vimos, esses dois interesses encontram sua satisfação na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós proclamamos o Evangelho, nós atingimos esses dois interesses. E se nos dispusermos a fazer essa obra de amor a Cristo e a nossos irmãos, por amor a eles, nós seremos usados poderosamente pelo Espírito Santo.